Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular a aula de número 501. E na aula de hoje nós vamos falar sobre multiplicação de monômios. Bom, mas primeiro o que é um monômio? O monômio, que ele pode ser chamado tanto de termo algébrico como simplesmente termo, né? E ele é uma expressão. Ele é uma expressão algébrica na qual nós temos apenas multiplicação entre números e letras. Lembrando que estes números nós os chamamos de coeficiente e a letra nós chamamos de parte literal. E todo número real, não nulo, né, diferente de zero, ele também é considerado um monômio sem termo, sem a parte literal, que nós o chamamos de termo independente, porque ele não depende da letra, ele não depende da variável. Então, monômio é uma expressão entre números e letras. E lembre-se que em um monômio, que representa uma multiplicação, nós omitimos o sinal da multiplicação. Um exemplo, quando nós temos 2 que multiplica A, que multiplica B, nós podemos representar simplesmente 2AB. Nós omitimos o sinal da multiplicação. E na multiplicação de monômio, nós multiplicamos coeficientes por coeficientes e também parte literal por parte literal. E essas partes literais não precisam obrigatoriamente ser semelhantes, diferente da adição. Quando nós adicionamos monômios, a parte literal, elas obrigatoriamente precisam ser semelhantes, precisam ser idênticas, inclusive em relação, obviamente, ao expoente. No caso da multiplicação, não. E uma coisa que é importante lembrar é saber a propriedade da potenciação quando nós multiplicamos potências de mesma base. Quando nós multiplicamos potências de mesma base, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Então, vamos fazer aqui atividades, obviamente, relacionadas à multiplicação de monômios. Então, nós temos AB, que multiplica AB. E aí você pode dizer, mas você não disse que nós omitimos o sinal da multiplicação? Nós omitimos no termo, no monômio, né, que pode ser chamado de termo algébrico ou monômio. Então, aqui AB, nós estamos omitindo o sinal, que nada mais é que A que multiplica B. Depois nós temos vezes AB, depois novamente AB, e depois multiplica 2AB. E qual é o resultado desta multiplicação? Lembre-se que coeficiente sempre terá. Ele não está aí representado, mas todos esses termos, todos esses monômios têm aqui o coeficiente 1 que você não precisa representar. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2, 2. Já sabemos o resultado da multiplicação dos coeficientes. E agora nós vamos multiplicar as partes literais. Então, eu tenho A, que multiplica A, que multiplica A, que multiplica A. Como não tem expoente, mas existe, expoente 1. Vou manter a base. Quem é a base? A. Vou somar os expoentes. 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é 4. E, naturalmente, de maneira análoga, o B é a mesma coisa. B elevado à quarta potência. Então, o resultado da multiplicação de AB vezes AB vezes AB vezes 2AB, nada mais é que 2A elevado à quarta, B elevado à quarta potência. Então, nós multiplicamos os coeficientes e multiplicamos também as partes literais, as letras, as variáveis. Agora, aqui nós temos 2x, que multiplica 3x, que multiplica 4x. Vamos multiplicar os coeficientes. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E x vezes x, multiplicamos ele 3 vezes, então nós teremos x ao cubo. Lembrando que a potenciação simplifica a multiplicação de fatores iguais.
Vamos fazer mais uma atividade. Nós temos 2x elevado à segunda potência, que multiplica o y, vezes 2x ao quadrado y, vezes 3x ao quadrado y, vezes, vou abrir parênteses, porque não convém ficar dois sinais operatórios juntos, x ao quadrado menos x ao quadrado, ou x ao quadrado negativo, que multiplica o y. Vamos multiplicar os coeficientes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 1 negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1 negativo. Então, fica 12 negativo. Muito cuidado com o sinal. X ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado. Mantemos a base porque trata-se de uma multiplicação de potências de mesma base. E somamos os expoentes. 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. E, por fim, vamos encontrar a multiplicação da variável y. O y vezes o y, vezes o y, vezes o y. Então, nós multiplicamos ele 4 vezes, vamos manter a base e vamos somar os expoentes. O expoente era 1. Então, eu tenho como resultado da multiplicação desses monômios 12x elevado à oitava potência, o y à quarta negativo. Mais uma atividade. Olha essa daqui. Eu tenho 2y agora ao quadrado. Lembre-se que agora quem está elevado ao quadrado é tanto o 2 quanto o y. Os dois elementos deste monômio, tanto o coeficiente quanto a parte literal, ambos estão elevados ao quadrado. Então, convém que, por uma questão de cuidado, você desenvolva, atribua esse expoente tanto ao coeficiente quanto à parte literal, né? Quando tiver, é claro. Então, aqui, o que nós vamos fazer? 2 ao quadrado, 4. O y ao quadrado, porque eu não tenho como resolver, eu não sei o valor de y. Vezes 3 ao quadrado, 9. Porque 3 vezes 3 é 9. E atribuo o expoente 2 à variável y. E agora, base negativa expoente par sempre será positivo. Base negativa numa potenciação expoente par sempre será positivo. E base negativa expoente ímpar sempre será negativo. Acho que eu falei certo. Base negativa expoente par positivo. Base negativa expoente ímpar. Base negativa expoente par positivo. Base negativa expoente ímpar negativo. Positivo e negativo. Então, aqui, naturalmente, vai ficar negativo. É positivo. Então, vai ficar o y ao quadrado. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 1, 36. E o y ao quadrado, que multiplica o y ao quadrado, que multiplica o y ao quadrado, estamos multiplicando potências de mesma base, vamos manter a base, que é o y, e vamos somar os seus expoentes. 2 mais 2 mais 2, 6. Então, o resultado vai ser 36, o y à sexta positivo. Base negativa, expoente par positivo. Base negativa, expoente ímpar negativo. Rosado, parece que eu falei ao contrário. Vamos agora para a próxima multiplicação de monômios. Vamos fazer aqui do lado direito. Então, eu tenho 4x elevado a 4, ou elevado à quarta potência, o y ao cubo, z de zabumba ao quadrado, que multiplica 2x à quarta, o y à terceira, z ao quadrado, que multiplica, tudo isso são monômios, né? Lembra, monômio é um termo que tem coeficiente e a parte literal, as letras, as variáveis. 3x elevado a 4, o y elevado à terceira potência, z ao quadrado, e, por fim, multiplicado por 5x ao quadrado,
o y ao cubo, z ao quadrado. Temos aqui a multiplicação de monômios. Vamos multiplicar os coeficientes. Aqui, todos os termos são semelhantes. Você pode olhar os expoentes. Mas, na multiplicação de monômios, pode acontecer de nós multiplicarmos termos que não sejam diferentes. Não tem problema nenhum. Na adição, sim, você precisa apenas somar os termos semelhantes. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, 120, né? Vou pôr a resposta aqui embaixo. 120. X a quarta, x a quarta, x a quarta, x a quarta. Multiplicamos e vamos somar os expoentes. 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16. O y, cujo expoente é 3, mantemos a base e somamos os expoentes. 3 mais 3, 6, 6, 9, 9, 3, 12. O y elevado à 12ª potência. E depois a variável z. Z vai dar 2, 4, 6, 8. Estamos aplicando a propriedade da potenciação. Quando nós multiplicamos potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Então, a resposta fica 120x elevado à 16ª, o y elevado à 12ª e z elevado a 8, ou x elevado a 16, o y elevado a 12. Vamos fazer aqui mais uma atividade que contempla o assunto de multiplicação de monômios aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Cálculo. Nós temos 12AB. Lembre-se que quando nós temos um monômio no mundo algébrico, as letras sempre serão representadas com letras naturalmente do nosso alfabeto e letras minúsculas, que multiplica 3AB, que multiplica 5AB, que multiplica menos 3AB. 3AB negativo, menos 3AB, tanto faz. Vamos multiplicar, lembrando que nós devemos multiplicar separadamente coeficientes por coeficientes, respeitando o sinal. Lembra da regrinha de sinais. Multiplicação de dois números de mesmo sinal, positivo. Multiplicação de dois números de sinais diferentes, negativo. Ou quando você tem vários números sendo multiplicados, olhe apenas para os sinais negativos. Quando a quantidade de números multiplicados for ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Quando a quantidade de números negativos for para a quantidade, não estou falando do coeficiente ser um número par ou ímpar, não é isso. Quando a quantidade de fatores dos números que estão sendo multiplicados, os negativos, for uma quantidade par, o resultado é positivo. Quando a quantidade for ímpar, o resultado é negativo. Se você esquece da regra, não há problema nenhum. Faz passo a passo. Positivo vezes positivo, positivo, positivo vezes positivo, positivo, positivo vezes negativo, negativo. Então, vamos lá. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180, né? E 180 vezes 3, 540. E, naturalmente, eu não posso esquecer do sinal, vai ser negativo. E aí, há que multiplicar, multiplicação de potência em mesma base, vou manter a base, que é o A, e somar os expoentes. Ah, mas não tem expoente. Não, quando não tem expoente, subentende que o expoente seja 1. E aí, finalizando, o B também, obviamente, terá aí o mesmo expoente. Então, eu terei menos 540, A elevado a 4, B elevado a 4. Vamos fazer mais uma atividade. Lembre-se, matemática é prática. Não tem outro caminho para que você não possa aprender. Você precisa praticar. Não se estude muito poucos dias, estude pouco todos os dias. Então, eu tenho, lembre-se que agora, olha, quem está sendo elevado ao quadrado é tanto x quanto y. Então, convém que você faça a atribuição desse expoente 2, tanto para o x quanto para o y, para depois sim você efetuar as multiplicações. Nós temos aqui menos 3x, o y, tudo isso elevado ao quadrado, que multiplica menos 2, x, o y, também elevado ao quadrado. Então, eu vou atribuir esses expoentes a cada um dos elementos que estão aí fazendo parte deste monômio. Os coeficientes e a variável, a parte literal, a letra. Então, eu terei x ao quadrado, o y ao quadrado. Depois, no próximo, olha aqui. 3 negativo ao quadrado.
Base negativa, expoente par, vai ficar 9 positivo. X ao quadrado, y ao quadrado. Mesma coisa do 2, ele é negativo. Se você tem dúvida, faça o desenvolvimento da potenciação só por parte do coeficiente. Olha aqui, ó, 3 ao quadrado. O que é 3 negativo ao quadrado? 3 que multiplica 3. Negativo vezes negativo positivo, 3 vezes 3, 9. Pronto. Lembrando que quando é positivo, você não precisa representar o sinal. Não precisa colocá-lo. Então, vai ficar 4x ao quadrado, porque nós não sabemos o valor de x. Ele pode assumir qualquer valor, dependendo do assunto, é claro. E agora vamos multiplicar esses monômios que estão, e são todos, obviamente, semelhantes, porque tem a mesma parte literal. Mas isso não tem necessidade, pode ser diferente na multiplicação. Né? 1 vezes 9, 9, 9 vezes 4, 36. Porque às vezes você esquece de levar ao quadrado, você só faz 3 vezes 2, 6. Olha a resposta, como vai estar incorreta. E aí, x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, vou manter a base e somar os expoentes. 2 mais 2 mais 2, 6. Isso também vai ocorrer com a variável y. Então, a resposta vai ficar 36, x à sexta ou y à sexta. Correto? Agora vamos para... Já estamos terminando, viu? Tenha paciência. Vamos fazer mais um aqui. Nós temos x, o y elevado ao cubo, tanto o x quanto o y. Depois, novamente, nós temos x, o y elevado ao quadrado, que multiplica menos x, o y elevado à terceira potência. E depois, x, o y ao quadrado. Você não precisa fazer isso que eu estou fazendo, mas eu gosto de atribuir para ficar mais claro, olha. Tanto para o x quanto para o y. Perceba que aqui o expoente é ímpar, base negativa. Então, ele continua negativo. Se fosse par, eu colocaria positivo. Eu vou tirar esse parênteses aqui, porque às vezes alguém pode perguntar assim, por que colocou esse parênteses? Esse parênteses eu coloquei aqui de forma equivocada. O outro ali eu coloquei obrigatoriamente porque eu tenho o sinal de menos ali, né? E não convém que nós fiquemos com o sinal de multiplicação e menos juntos. Sempre tem que ser separado por esse símbolo que nós chamamos de sinais associativos. Parênteses, colchete e chave. Então, agora o que nós vamos fazer? Encontrar o sinal. Lembre-se que nenhum deles tem coeficiente representado, mas existe, é 1. Então, eu tenho aqui um positivo, um negativo e um positivo. Quantidade de fatores negativos. A quantidade é ímpar, porque é um só. Então, o resultado vai ser negativo. Ah, mas eu não consigo fazer assim. Então, faz assim, ó, positivo vezes positivo, positivo, positivo vezes negativo, negativo, negativo vezes positivo, negativo. Pronto. E agora vamos definir a multiplicação das variáveis. X ao cubo multiplicado por x ao quadrado, multiplicado por x ao cubo, multiplicado por x ao quadrado. Não se preocupe mais com o sinal, você já definiu o sinal. Então, 3 mais 2, 5. 5 e 3, 8. 8 e 2, 10. Não sendo repetitivo, multiplicação de potências de mesma base. E aqui o y. 3 com 2, 5. 5 e 3, 8, também expoente 10. Então, a resposta é menos x a 10, o y a 10. Tá? Prometo que está terminando. Agora vamos para a próxima, aqui na nossa aula de número 15.1, multiplicação de monômios. Lembrando que aqui os exemplos nós estamos trabalhando com monômios semelhantes, mas na multiplicação nós podemos ter a situação. Até vou dar um exemplo aqui que fica melhor, né? Olha, 2AB que multiplica 3AX. Pronto. O que eu faço? 2 vezes 3, 6. A vezes A ao quadrado. E B, x.
copio o que restou, não tenho o que fazer com eles. Pronto, este é o resultado, tá bom? Então, nós temos aqui 4a elevado ao quadrado, bc, que multiplica 2ab ao quadrado, c ao quadrado, que multiplica ab ao quadrado, c ao cubo. Não tem coeficiente em alguns dos termos, nesse terceiro, mas tem um ali, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. A ao quadrado, que multiplica A, que multiplica A, mantemos a base e somamos os expoentes. Quando não tem expoente, por uma questão de segurança, coloca 1 ali para você não esquecer de somá-los. B, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. E agora o C, ó, expoente 1. 1 mais 2, 3, com 3, 6. Pronto. O resultado da multiplicação desses 3 monômios. Então, isso é um trinômio? Não, não é um trinômio. Multiplicação de monômios seria um trinômio, que não é assunto, se eu estivesse ali entre eles uma adição, uma subtração, né? Cuidado com essa definição. Na verdade, tudo você depois sabe que, para quem já está no 8º ano, você pode chamá-los de polinômio. Do 8º para cima, né? Porque se o aluno do 7º ano, quando ele tem o primeiro contato com o mundo algébrico, quando ele simplifica uma expressão algébrica, simplificar uma expressão algébrica é juntar os termos semelhantes, que na verdade no 8º você vai falar assim, agora eu estou adicionando termos semelhantes, né? E agora vamos fazer a última. Falei que já estava acabando. Então nós temos 2ab elevado à terceira c, omitimos o sinal da multiplicação, como dissemos lá no início, que multiplica 3a ao quadrado bc, que multiplica 2abc elevado à quarta potência, que multiplica, abre parênteses, porque aqui tem um sinalzinho de negativo, abc, e que multiplica ABC. Se você aplicar a regrinha, você vai perceber que eu tenho aí 5 fatores. E a quantidade de fatores negativos é par, porque são 2. Então, quando a quantidade, você só faz essa análise quando tem fatores negativos. Quando é tudo positivo, não tem o que definir, já vai ser positivo. Então, a quantidade de fatores que estão dos 5, 2 são negativos, 2 é par. Então, o resultado é positivo. E lembre-se que eu não preciso representar o sinal de positivo. Agora, vamos definir quem vai ser o coeficiente. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, 12 positivo. 12 positivo. E agora vamos definir o resultado da multiplicação das variáveis. A vezes A ao quadrado, vezes A, vezes A, vezes A. Lembrando que quando não tem expoente, o expoente é 1. O expoente é 1. Então, eu vou manter a base, porque estou aplicando a propriedade das potenciações, multiplicação de potência de mesma base. Mantemos a base e somamos os expoentes. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Agora vamos para o B. B, 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Mais 1, 6. Mais 1, 7. Pronto. E para finalizar. C, expoente 1, expoente 1, expoente 4, expoente 1 e expoente 1. 1 mais 1, 2. Eu sei que você deve estar falando, nossa, letra desse cara é feia, e é feia mesmo. 1 mais 1, 2, 2 mais 4, 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8. Este é o resultado desta multiplicação 12a elevado a 6, b elevado a 7, c elevado a 8, que todos aí estão multiplicando entre si. Dessa maneira, nós concluímos aqui a nossa aula de número 501, que falou sobre a multiplicação de monômios. E não se esqueça, a matemática
não se estuda muito poucos dias, estuda-se pouco todos os dias, mas estude, porque educação faz a diferença e o futuro espera por você. E eu espero você aqui na nossa próxima aula. E meu cachorrinho está aqui com ansiedade, porque eu não estou dando atenção para ele. Um grande abraço e até uma próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.